Ale, tá por aí, Ale? Só para saber se tá por aí, se tu já chegou. Pedimos com a gentileza de todo mundo, né, deixar seus microfones fechados, seus vídeos fechados, para aproveitarem bem o evento. Eu não sei se eu tenho o superpoder aqui de mutar as pessoas, então eu peço que cada um tenha um pouquinho aí de bom senso de deixar desligado para a gente aproveitar o máximo possível o evento. Aí no final da palestra de cada um deles, eu abro, aí vocês podem abrir para fazer perguntas, podem levantar a mão, vamos usar o Meet e as suas funcionalidades, levantar a mão, fazer pergunta, participar do evento, beleza, galera? Tem o chat também, eu peço que todo mundo interaja no chat, mande pergunta para os palestrantes. Oi? Se apresente, né? Ó, desde ontem, dá uma olhada se tá bom, senão mas eu posso... mas eu posso desativar som, sim. Legal. Então, menos mal, assim a gente não tem grandes problemas. E aí, pessoal, sem mais delongas, esse evento é promovido por Biratã Silva e Online Team, não temos patrocinadores, não temos fins lucrativos. Vamos começar com o dia de hoje, já apresentando para vocês o Chico Adelano. Chico, amigo aí de longa data aí do mercado de design, uma grande atuação aí no mercado de design, trabalha na Accenture como diretor de design, já atuou dando aula, já atuou em cursos, enfim, é um cara que está sempre muito envolvido com design e tem uma experiência sensacional aí para compartilhar com a gente. Então, queria dar as boas-vindas aí ao Chico Adelano, da Accenture, para compartilhar seu conteúdo com a gente, seu conhecimento. Chico, muito obrigado mais uma vez por ter topado esse convite. Sabe que volta e meia eu vou te fazer esses convites bem loucos, que você não ganha nada, não lucra nada, e quando você termina, você tem aquela sensação, que evento bacana que eu participei. Espero que seja assim aqui hoje. Não, é sempre assim, cara. Aliás, para não falar que a gente não lucra nada, cara, só de poder fazer isso que a gente não tinha, a gente aqui que é velha guarda, né, o Biratã, que... Verdade. Cara, assim, para achar um livro, para achar uma revista, buscando coisas do digital em mídia impressa, né? E para achar um contato. E hoje, cara, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo e cada vez mais gente fazendo, inclusive, né? Cara, tem gente mais brilhante com a gente, que a gente, com menos na metade da carreira, e a gente vai renovando. E tem uma outra perspectiva de lucrar em especial hoje, cara, porque acho que não vai existir outro vídeo que eu esteja de bigode. Eu tive um acidente aqui, e aí eu fiquei, então vai ter NFT dessa Viu só, cara, essa vai ser uma live exclusiva. Live histórica. Eu vou compartilhar aqui, fora o tá no mudo, né, também vou compartilhar a tela, vou ficar, como eu fiz no Keynote, vou ficar sem feedback de vocês, então feedback de áudio aqui, fica à vontade, tá? Tá bom, eu vou te dando feedback e vou narrando aqui que vai rolando no áudio, mas normalmente a gente abre no final da tua apresentação, fica à vontade. Beleza, e eu tenho que uma meia horinha, né? Isso aí. Então eu tenho bastante slide, mas são slides de segundos, e vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Vamos lá. Só me avisa aí quando estiver compartilhando. Já tá. Rolou? Já tá. Beleza. Pessoal, então, né, obrigado não só ao Biratã, mas a vocês aí pela disposição de estar aqui. O Biratã me convidou para falar desse tema, né, UX, o byproduct, enfim, e eu acho que eu já falei aqui, né, tem bastante tempo de mercado e esses nomes, eles vão e vêm, né? Acho que é importante a gente conseguir ter discussões que são relevantes dentro do que a gente faz, né, independente de como a gente batiza essas coisas. Eu trabalho oficialmente, né, com coisas digitais desde o ano 1999. Eu me formei na faculdade. Não era trabalhar com o digital, né, isso era uma novidade para todo mundo na época, essa tal da web, né, e eu entrei, tive alguns capítulos e estou bem focado em digital desde talvez de 2006, 2007, sendo que nesse caminho também direcionei minha carreira para liderança, muito para aspectos de estratégia dentro do digital, né? E hoje o meu trabalho de diretor de design dentro da Accenture, né, num papel de líder de craft, no estúdio que era conhecido até 15 dias atrás como Fiord,
e que agora, né, recebe o nome Accenture Song. O meu trabalho passa muito por isso, assim, né, por ajudar todas essas vertentes do design a se desenvolverem, irem para mercado e gerar transformação nos clientes, né. Então, quando eu recebi o convite aqui do Biratã, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, cara, como é que eu foco, né, esse tipo de discussão, né, o que é a criatividade aqui? E aí eu conversei com algumas pessoas e vieram coisas interessantes. E vem uma coisa que veio com menos intensidade, e aí por isso que eu começo dela, que foi realmente assim, quais são as tendências? O que eu posso fazer que vai ser percebido como novo daqui para frente, né? E eu acho que quando veio esse momento e menos pessoas falaram disso do que eu imaginava, eu acho que fiz uma observação também que muito dos caminhos estéticos, dos caminhos de interação que a gente está discutindo como tendências, eles, na verdade, estão num loop, né? Estão naquela coisa temporal do já foi e já vem. Então, a gente vai ganhando velocidade de interação, vai ganhando, né, velocidade de conexão, vai ganhando resolução, né? Resolução gráfica, resolução em tela, mas com os recursos estéticos e os meios de interação, eles estão repetindo bastante. E nessa repetição, eu também vejo que hoje, né, isso é até uma coisa que eu trabalho muito no dia a dia, quando a gente fala hoje de product design, de UX, UI, tem um volume enorme de pessoas no mercado pensando em aplicativos. E isso está numa bola de neve com o cliente, né? Os clientes relacionam muito o nosso trabalho hoje a aplicativo. Assim como uns anos atrás relacionavam todo esse nosso trabalho a site, né? E até o tempo que foi banalizado, assim, o digital parecia um adicional. O importante é você resolver o resto, resolver outras mídias, e o digital, uma coisa que é impensável hoje. E aí, a partir daqui e desse feedback das pessoas, eu resolvi fazer um assunto diferente para a gente hoje. Então, primeiro, assim, passar por se a gente hoje, uma perspectiva histórica que eu quero trazer, se hoje a gente trata isso muito associado a aplicativos, como é que a gente chegou aqui? Quando eu falo desses caminhos estéticos sendo repetidos, por onde a gente passou? E quando a gente olha para onde a gente quer chegar, qual é o próximo passo, né? O que vai ser percebido como criativo, eu acho que está muito além desse caminho da gente discutir interação e estética, né, nessa dimensão 2D, nessa dimensão em pixels. Então, eu vou tentar construir com vocês aqui um raciocínio, né, de como eu vi esse assunto evoluindo no mercado e do que eu percebo que hoje, né, dentro de um estúdio de design da proporção que eu estou, são desafios reais para a gente, né, nessa profissão de designer digital, nessa atribuição de conceber produtos. E isso aqui foi uma coisa que eu também validei com o Biratã, que eu falei, cara, não vou chegar lá e vou tacar fogo no parquinho, você está bem combinado, né? E aí, essa coisa, quando eu percebi, né, falei para o Biratã ali no LinkedIn, né, o Biratã, falei, cara, a minha tendência aqui é a gente ir falar mais de questões de storytelling, de tecnologias emergentes, de como sobrepor o que a gente faz hoje, e aí ganhei a bênção aqui do nosso patrono, do nosso MC, né? E aí, essa provocação, eu ancoro nesse sentido que eu comentei com vocês, né? Eu ancoro esse raciocínio que a gente vai desenvolver juntos aqui, nisso que, nesse momento, né, se não todas as pessoas, muitas pessoas, e boa parte dos clientes que pagam para a gente se manter no mercado, eles entendem que o que a gente chama de product design, né, e aí vem ali embaixo dessa composição, tanto o UX quanto o UI, ele é muito relacionado a apps e sites, né? E aí eu começo esse retrospecto, né, para a gente avaliar. Porque tudo isso que a gente faz hoje começou com uma grande transformação de comportamento, né, que está lá na própria razão, né, da aparição da internet, mas principalmente de como na década de 90 ela se configurou, né, como disponível para nós, né. Acho que a grande maioria aqui deve saber que isso começou nos meios militares, depois acadêmicos, e aí tornou-se acessível para a gente. E aí, na década de 90, que eu era ali uma criança, não tão bebê como alguns colegas meus aqui de trabalho, mas a gente conseguia observar qual era o tamanho do impacto que esse link de Times New Roman nesse azul era capaz de fazer. Então, a mágica, né, por exemplo, que acontecia com a gente naquela época de
putz, vou ter que ir na biblioteca buscar um livro, né, fazer algumas cópias para ter acesso a um conteúdo, para entregar um trabalho, e de repente você está ali navegando entre possibilidades, foi uma revolução muito grande. Comercialmente, então, nem se fala, né? Tanto que só foi entendido o valor comercial de fato, o dinheiro que isso ia gerar, um pouco mais tarde. Mas a revolução em termos de acesso a conteúdo, em expressar o que ia ser isso, né? Uma interatividade com uma mídia, com o conteúdo, já foi bastante grande. Então, essa pequena expressão foi capaz de começar toda essa história que a gente vive hoje. Essa imagem aí é um projeto chamado The Portal, que ele é tido como o primeiro site publicado, né? E vocês conseguem acessar ele até hoje. Então, ele é basicamente o que a gente vê hoje, né? Que está cada vez mais difícil de ver até isso, né? Que é uma folha de estilo não carregando no site, né? Um CSS não sendo renderizado na página. Então, era uma estrutura muito crua de texto com os seus hipertextos, né, com os seus links disponíveis para a gente navegar entre conteúdos. No começo, não tinha uma finalidade gráfica aqui, não tinha uma intenção de entretenimento, uma intenção de encantamento. Era tudo muito cru. E aí, as coisas começam a se sofisticar com a possibilidade de ter inúmeras pessoas, né, conectadas ali. Então, na década de 90, que vai ter todo o movimento, né, do início da Amazon e toda a busca do Jeff Bezos em acreditar que seria possível um comércio ali, muito pelo volume de pessoas que estavam se colocando ali e a disposição dessas pessoas em conhecer muita coisa. E aí hoje, é impossível falar, né, do que a gente faz sem falar de Google, e todas as APIs e todos os recursos e produtos que a gente tem à disposição, e toda a influência, né, que a gente tem em Android, em Material Design, enfim, incontáveis coisas, né, até o AI que eles estão colocando para popularização agora, mas que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha um projeto autenticamente, né, brasileiro, que era o KD, que ele foi comprado pelo Yahoo, mas existia o KD sem Yahoo, sem nada. Até recomendo no YouTube um canal que chama Elementar, que faz conteúdos ótimos, assim, de 15 minutos sobre alguns temas, e eles fizeram sobre a história do KD. É bem interessante vocês buscarem. Mas o que a gente vê aqui, que tinha começado a aparecer as primeiras características gráficas nas interfaces, né? E essas primeiras características gráficas eram muito simples, elas eram totalmente lineares. Naquela época, e o Biratã viveu muito isso também, que era o nosso limite de 256 cores, né? Que na verdade eram centenas de cores, já era bastante coisa, mas nunca tinha a cor que você queria, né? E hoje, quando a gente gera um hexadecimal no Figma, por exemplo, que vem aqueles números bastante quebrados, a gente, quando tinha os 256, era só o FF0033, né? Era só a questão da progressão que estava prevista, e todo mundo tinha pavor de tentar qualquer outra combinação hexadecimal, porque o que poderia ser renderizado era totalmente inesperado. Mas que começava a aparecer algumas características, né? Você vê hoje, a gente fala de neomorfismo, né, que é equilibrar, né, o que é flat com o esquemorfismo, com aquela emulação do real, e essa coisa de emular botões vem desde os sistemas operacionais, vem desde a década de 80, né, com a Apple. Então tudo isso começou a ser migrado para esse browser, né, que conseguia renderizar minimamente não só uma disposição de texto, mas começar a organizar uma diagramação básica aqui, que era uma grande loucura, né? Basicamente era qual era a posição do alinhamento, e o que aconteceu muito na época era uma emulação com tabelas, né? Então, coisas que eram mais regulares, como a gente vê aqui, muito provavelmente não tinha a sofisticação que o CSS tem hoje, né? De posicionar, de calcular dinamicamente as margens, mas que eram tabelas, né? Que iam montando esses efeitos visuais. E aí a gente está falando disso, né? Em 1995 a gente já tinha projetos assim. Essa aqui é a home do UOL, né? O UOL está aí até hoje, e ali essa aspiração, essa vontade de conseguir executar graficamente começou a evoluir muito rápido, e você vê resultados que, assim, com todo respeito, e porque eu já fiz layouts muito piores que esse, é, é muito horrível pensar nesse tipo de execução gráfica hoje. Só que o nível de experimentação era tão grande
a disposição das pessoas em ocupar esse lugar era tão grande, e a visão de negócio era tão grande, que isso, que numa coisa que já estava estabelecida, que era um design gráfico, seria um péssimo resultado, mas dentro da dinâmica digital, era um baita resultado, era uma baita evolução. Ver como a gente consegue lidar com imagens, e consegue lidar com imagens que, pelo menos, tecnicamente, são complexas, né? Se conseguir emular transparência aqui, conseguir trazer essa intenção de luz, a questão de trazer expressão gráfica e conseguir representar marcas, né, como a gente vê ali o Bradesco, o Chevrolet. Então, e essa coisa que na época, na verdade, quando eu comecei a fazer layout em 99, ainda estava muito vigente isso, né, que era a sensação de você posicionar o elemento onde você quisesse na tela. E aqui a gente está falando só de desktop, né, que eram aqueles monitores de tubo ainda, e falando de layouts que, assim, quando eram em alta resolução, era 800 por 600, mas cheguei até a layoutar 600 por 460, alguma coisa assim. Eram coisas muito pequenas, né? Só que elas soavam grande naqueles monitores. Então, essa sensação de liberdade aqui, ela é motivando um campo criativo muito grande. E aí, num determinado tempo, né, que essas explorações elas foram evoluindo, chegou uma outra provocação muito importante, né, no começo da década de 2000, chegou muita provocação do conteúdo. É engraçado porque hoje, né, a gente, por exemplo, na Accenture tem um time de content design que a gente tenta posicionar para o mercado, né, que a gente já fala de UX Writing, já fala de estratégias de conteúdo, mas ainda precisa vender, né, com mais determinação, mostrar mais valor para o cliente, o que um content designer faz. Mas o engraçado é que quando eu falo que as coisas são cíclicas, e, por exemplo, uma das tendências atuais agora é o microcopy, a gente lá em 2000 já estava falando isso, cara, conteúdo é importante, as pessoas não vão entrar só pela expressão gráfica, elas não vão navegar nesses hiperlinks se a gente não tiver conteúdo suficiente. E essa atenção não estava voltada para as mídias digitais, né? E eu acho que isso começou a fortalecer a cultura dos portais. E aí eu trouxe aqui o Globo.com, porque há muitos anos o Globo.com é uma equipe, né, de referência para a gente no mercado. Tem a equipe lá que hoje é liderada pelo Leandro, que é assim, realmente muito inteligente, muito capacitada e virou esse case, mas se a gente vê aqui o primeiro Globo.com, não tinha nada a ver com o que a gente conhece hoje, né? Não tinha a resolução de UX que a gente tem hoje, que vem nesse color code, que usa, né, todo o elemento de espaçamento, que usa bem o grid, que consegue desenvolver ritmo, né? Você vê que ali ainda tinha um pouco daquela ansiedade dessa expressão gráfica do caber e muito da referência ao que era a mídia gráfica na época, né? E, de novo, não a mídia gráfica boa, né, que eram magazines, coisas que sempre foram maravilhosas no design gráfico, mas qual era essa prática de empilhar conteúdo, né, de tornar comercial a página, precisava gerar dinheiro, precisava gerar relevância comercial. Mas que, em todo momento, essa expressão gráfica era uma procura muito grande, né? Então, outra tendência atual é a questão do 3D, né, de conseguir trazer os elementos 3D, de valorizar a estética 3D, e hoje muito na questão de infográficos, né, todos aquelas ilustrações de 2, 3 anos atrás, que eram aqueles vetores de perna longa, sem o rosto, né, definido, a gente vai ganhando hoje o espaço do 3D, né, compondo essas ilustrações. Só que esse elemento 3D, lá em 2002, já era perseguido, se vocês perceberem o logo ali da Globo.com, e que isso era uma coisa que todas as marcas tentavam fazer. Tá? E aí foi muito natural para a minha geração, que, assim como eu estou falando para vocês da mídia gráfica, né, da impressa, não só a mídia gráfica, esse termo até foi adotado depois para falar de marketing digital, né, mas tudo que a gente está falando de mídia impressa era muito como o mercado se movia, mas tinha um desejo muito grande de pessoas que trabalhavam ali nessa experimentação, de conseguir emular outras coisas. Então, eu vim de um grupo que foi muito influenciado também pelos games na década de 80 e 90, né? Muito da cultura do videogame. Então, essa expectativa de ocupar o espaço, de qualquer espaço da tela, de gerar interações onde o hiperlink começava a ser insuficiente, né? E aqui a gente já começa a falar de evolução, né? Porque vão aparecendo cenários de 3G, de 4G, e aí tem uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar,
se não ouviram falar, teve uma coisa que dominou muito tempo o mercado, que foi um recurso chamado Flash, né? Que era Macromedia Flash, depois passou a ser Adobe Flash, que ele permitia que fizessem animações na tela e coisas do tipo, e programação em alto nível, né? Então, a programação que estava dentro do Flash, que era ActionScript, ela era basicamente Java, né? A síntese, inclusive, era muito parecida, né? E você conseguia fazer programação orientada a objeto, programar em classes, todas essas coisas, né? Então, foi a partir desse momento que a gente começou a projetar saltos de interação. E ali já por 2006, 2005, 2006, acho que já tinha muita, até antes, né? Com o Flash, acho que tinham coisas assim que realmente eram totalmente imersivas, que eram muito games mesmo, né? Principalmente tudo que foi de internet feita para experiência de marca buscava isso, né? Games muito imersivos, né? E a gente teve empresas fantásticas aqui no Brasil, como a Cubo, como a Gringo, a Agência Clique, onde eu trabalhei, né, que foi a primeira agência de digital do Brasil, que tinha essa cultura de fazer coisas muito, muito imersivas, buscar resolução gráfica absurda e etc. Né? E aí, em 2009, esse anseio de levar a linguagem de games, né, a gente levou bem mais a sério, né? Eu deixei nomes ali do lado, e deixei o meu nome ali junto com outros talentos do mercado que participaram desse projeto. Então, o Diego Araújo, que hoje é ICD na Hilde, lá na Matriz, em Nova York. Fabrício Teixeira, que dispensa apresentações, né? Fabrício que fundou a UX Collective, na época chamava Arquitetura de Informação, com o BR. Renato Campana, que é outro designer incrível, que está em Londres. O Rafael Vasconcelos, que hoje é Netflix, é um dos top high level da Netflix, geração de conteúdo, marketing. Então, esse time ali é um time que a gente estava na agência Clique pensando naquela época, né? Todo mundo mais moleque, como eu costumo falar, pensando em como é que a gente podia subverter essa ordem, né? E aqui está um draft de um trabalho que a gente pretendeu fazer para a Fiat, que a gente queria fragmentar totalmente, ter uma referência estética totalmente diferente, porque a gente já conseguia fazer 3Ds de carros realistas, mas que a gente queria fragmentar tudo isso e ir para uma navegação que não tivesse linearidade, que tivesse esses multi-ângulos e que trabalhasse questões sensoriais importantes. Eu não tenho mais o vídeo disso, né? Mas eu deixei a home aqui, e ela é propositalmente escura, assim. Esse produto era o Fiat Stilo, que não existe mais, era uma edição Black Motion, né, que a Fiat sempre fez essas edições especiais, e o Black Motion era um carro que ele tinha todos os detalhes pretos, assim, então ele tinha aquela coisa noir, né, aquela coisa obscura também, que fazia parte da característica do carro. E aí, a gente pretendeu fazer uma experiência de um site que usasse voz, que instruísse as pessoas a fazer navegações que não fossem lógicas e que conseguisse fazer passeios descobrindo os detalhes do carro. Esse foi um projeto que a gente ganhou um Cannes, ganhou Cannes naquela época, né? Ganhou um leão na categoria design, e pegou também como finalista em outras categorias, e que conforme você ia navegando, não sei se vocês fixaram ali o RAF, a gente ia fragmentando, né? Então essa imagem do carro era uma imagem de um determinado ângulo, e conforme você ia interagindo no ambiente, você ia fragmentando e descobrindo conteúdos de maior imersão. E aí, ali é a parte fácil de entender, mas esse site ele tinha essa coisa de ser todo preto, e os movimentos que você fazia na tela iam criando esses objetos que irradiavam luz, e isso ia revelando o produto ali. Então foi uma experimentação bem legal, e quando eu falo daquela coisa do game, a gente literalmente trouxe aqui nem o Flash, mas o Unity, né, a engine do Unity, que é uma engine de game, para rodar nos browsers, né. E aí, depois de ir para todo esse lado e essa busca, né, dessa imersão toda, aí a gente entrou numa outra fase, né? Porque aí veio a Apple, né? Defendendo muito HTML5, e junto com isso toda a história do flat design, e naqueles anos todo mundo correu para isso, e até a gente começar também a falar de material design, e dali, né, ter a fagulha de todo o assunto que hoje a gente tem com design system, por exemplo. E aí esse trabalho da própria Fiat mudou bastante, né? Esse aqui é o último trabalho que eu fiz para a Fiat,
que foi em 2017, com o Danilo Rodrigues e o Thiago Furquim, que foi um concept, que eu acho que ele nem terminou nem sendo publicado, mas que ele, por exemplo, já lidava com isso que a gente fala agora em 2022 do neomorfismo, né? Ele tinha todas as características do flat, óbvio, ele já tinha um cuidado muito maior, né, com todas as questões de UX, tanto de legibilidade quanto de navegação, enfim, todos os aspectos que a gente tem que cobrir numa boa experiência funcional e um pensamento para design system, né, de coisas escaláveis, mas ainda trazendo característica cada vez mais realista, real-time do carro, que nessa época a gente já trabalhava com WebGL. E aqui é só um overview, né? Só que o nosso sonho, ele não parava por ali, né? Você vê, apesar da gente ter feito toda essa racionalização do trabalho, eu acho que a partir daí a gente começou a ter uma crítica que eu me faço e faço para todos nós, né? Projetos que eu falo, tem cada vez mais cara de template do Figma, tem cada vez mais, ele é cada vez mais flat, e nas falas de uma colega de trabalho, um dos projetos que ela faz ali para uma marca que tem o branding, né, roxo, ela fala, estou aqui trabalhando no meu wireframe de cor roxa, né? De que os projetos estão perdendo muito dessa identidade, dessa busca criativa, né? Então, durante muitos anos, a gente estava perseguindo coisas que pareciam impossíveis, né? Que o cinema, outras mídias deixavam de indício do que seriam experiências digitais do futuro, como o Minority Report, né? Todo o controle que teria a partir da mão e dessa projeção de uma realidade aumentada. E apesar da gente ter essa visão lá perseguida durante muitos anos, e já em 2015 a gente ter Google Soli, né, anunciado, divulgado como sonar, né, que pega movimentos naturais para servir as interfaces, que era um concept, mas a gente vem para 2021 e já tem o Apple Watch, né, com Assistive Touch, conseguindo, né, lidar com esses movimentos naturais para jogar a interação para outros tipos de formatos, né, aonde a interface digital, aonde essa experiência e esse UI, né, esse user interface, eles estão disponibilizados. Então, por mais que a gente esteja vendo isso, a gente vê muito pouco, né? Em 2014 teve o filme Her, que na época foi um grande boom, assim, porque as pessoas não conseguiam imaginar qual ia ser a real relação que as pessoas iam ter com entidades digitais e aonde a gente ia chegar na emulação de voz e de conversas com a inteligência artificial. Então, naquela época era uma grande emulação. E aí a gente tem em 2020 o Google Duplex com a demo do agendamento do cabeleireiro, né? Quem não conhece, busca, tá fácil achar no Google, no YouTube, né? Google Duplex tem a demo de uma inteligência artificial que liga para um salão de beleza e consegue resolver um agendamento, né? A inteligência artificial que consegue improvisar com as informações que ela está recebendo. Assim como a gente, né, acompanhou aí, já acompanha por 2 décadas Matrix, que especula essa vida paralela, nesse mundo paralelo ao mundo físico, e a gente já fala de metaverso agora com muita naturalidade, né? Esse é um projeto no Roblox, um projeto da Accenture, que chama Favela X, feito para Gerando Falcões, que é uma ONG, que pretende transformar a pobreza e a favela em peça de museu, né? Eles são super inspirados, então aqui é uma interação que brinca com um foguete, que vai apresentando para pessoas realidades, né, dificuldades da favela, de infraestrutura, desafios de saúde, desafios de educação, para quem não conhece essa realidade. E aí ele é bem interessante, porque você começa a participar desse mundo, né, que é um mundo paralelo ao nosso, conhecendo realidades que você não está acostumado, então a gente começa a achar função, né, outras funções comerciais, funções sociais para tudo isso, e começa a lidar com uma geração, com uma disponibilidade que a gente não tinha antes, né? Então, quando a gente falava, aqui a gente já começa a quebrar todas as referências que a gente tinha como pixel, como contexto de UX, né? UX, a gente, durante muito tempo, teve que explicar que o local, a posição, os devices influenciavam na experiência, né? Aqui a gente tem uma abdução total, né? Você, quando está usando essas coisas, aqui no caso do Roblox não tanto, né? Mas quando a gente fala de experiências com óculos, que a gente realmente deixa o corpo relaxado, né? E viaja para essa interação
através dos olhos. Então, a minha provocação aqui é para onde foi a nossa capacidade de imaginar, experimentar? Se quando a gente não tinha nada, a gente fazia muita coisa, mesmo que no limite, né? E mesmo até numa insatisfação de resultado gráfico, e agora que a gente tem tudo, né? A gente tem processamento, super resolução, super imersão, por que a gente só está pensando em aplicativo e está fazendo o mercado nos entender apenas como designers, como projetistas de aplicativo, né? Aqui é o meu print de hoje do Musli, né? Recomendo para quem não tiver instalado, né? Um plugin para browser do InVision, que traz ali feeds, né? Inspirações e tudo. Eu falei, olha aqui de novo, né? A inspiração que a gente tem hoje, a gente vê aqui essa cara de aplicativo reverberando de novo, né? O Biratã, como é que eu tô de tempo aí, cara? Você consegue dar um feedback? Já foi, já estamos na parte de comentários já e perguntas, mas fica à vontade para finalizar e o pessoal fazer pergunta aqui. Eu vou ligar o modo turbo, então, tá? Tá tranquilo. Então, assim, uma coisa que eu tenho lidado muito com os times que eu tenho trabalhado e com os clientes é que a primeira coisa para entender esse estado é que não é só a questão do formato específico, mas a própria questão das telas precisa ser superada quando a gente começa a falar em product design, né? Vão existir as especialidades sempre, né? O UX, o UI, mas até a compreensão melhor do que é UX e UI. E um lugar para se ocupar nesse product é bem importante, né? Porque esse futuro que se coloca agora com o metaverso, com outras coisas, vão expandir muito, né, o trabalho que a gente faz. Então, se algum tempo ele ainda se duvidava do que a gente fazia, agora é que ele vai começar de verdade, né? Então, tenho falado muito dos aspectos de serviço complementando o produto. E aí, quando a gente fala de produto e sai do nosso vício do produto digital, a gente vai ver várias características do produto, né? Os produtos, as marcas como os produtos, os devices com tecnologia como produto, né? Os devices que servem aplicativos digitais como produto. Eu gosto dessa imagem do Nubank, né? Você tem o produto smartphone, você tem o produto aplicativo, você tem o produto cartão, e isso vai se multiplicando até grandes transformações de infraestrutura, de hábitos, né? Como a Tesla faz, se configurando como produto também. E todos esses ao redor da digitalização. Então, aqui é só uma coisa que eu boto, que eu não vou ser exaustivo, de que geralmente a gente entende que tudo que é produto é contrário a serviço, porque tem essa coisa de se relacionar muito produto ao que é tangível. E o próprio digital não é tangível. Então, ele ajuda a gente a entender que tem aspectos importantes para a gente ver que o que a gente está entregando, no final das contas, ele tem mais a ver com o serviço do que com o produto, né? Porque existe uma lógica de bens onde a gente troca produtos por dinheiro, que ela é clássica, mas no digital a gente troca valores de tudo que é tipo de natureza, né? Por isso que a gente fala muito em experiência, porque quando eu troco tempo por curadoria, por atenção, por conhecimento, vezes por dinheiro, vezes por produto, eu estou numa camada mais complexa de experiência, né? E aqui é uma foto, né, de coisas que eu usava e como que elas todas têm as suas interfaces digitais, mas que essas interfaces digitais elas não são plenas na entrega dessa troca de valor, né? Então tem o exemplo da Amazon Go. A Amazon Go é esse produto ou esse serviço, como a gente preferir chamar, mas sobretudo essa experiência, ela só vai acontecer de fato se ela tiver a convergência de todas essas coisas, né? Que vão desde do aplicativo, as interfaces digitais que estão na loja, aos sensores que estão na loja, até a sacolinha que você leva embora, né? Eu acho que agora já falou várias coisas de transporte e como que a experiência de transporte, ela não está no aplicativo, ela está no aplicativo como acesso a tudo isso, tá? E aí eu vou parar por aqui, eu tinha mais conteúdo, mas eu vou parar por aqui, que é onde eu acho que esse raciocínio do salto, além da provocação que eu fiz ali de como é que a gente evoluiu questões estéticas, tende a voltar para as mesmas questões estéticas, e como que a superação delas só está pelo entendimento dessas novas tecnologias, né, dessas novas composições de mundo onde o digital está, qual é o gráfico, né, que eu costumo usar para mostrar essa combinação. E aí é justamente falar que quando a gente pensa em produto, existe uma coisa clássica, né? A gente não começou a história do produto, a gente já nasceu com
muitos e muitos anos, né, do que é produto. E esse produto, ele é resultado de uma produção, né, que veio numa relação de demanda. Só que esse produto sempre vai estar em contextos, e o domínio desse contexto é o que a gente chama de serviço. Então, assim, se eu quero fazer um salto de produto hoje, eu preciso ir para esse contexto, que é a defesa que a gente sempre fez de UX, né? UX não é o rolar o pixel, mas é entender qual o contexto, qual é o entorno, qual é o momento que está demandando aquilo, o que ele quer, o que ele quer resolver naquela interface. E quando a gente amplia isso, a gente vai para essa visão de serviço. E aí é bem importante que quando a gente troca para uma visão de serviço, ao invés dessa visão única de produto, existe um raciocínio dentro do serviço que é falar dos avatares de serviço. Então, no exemplo da Amazon Go, por exemplo, eu tenho N projetos, que a gente pode chamar de Product Design hoje, mas que todos eles são expressões desse mesmo serviço, que é a experiência completa digital que está sendo colocada ali. E que vai ser afetada por todas essas coisas que eu mostrei ali no exemplo, né? Os sensores, os reconhecimentos, preparando agora para o metaverso, tudo mais, né? E aí é bem importante que nesse momento a gente tenha clareza do que é interface e interação, que é o campo do UI, que é justamente interface na sua essência é qualquer coisa que se coloca entre duas pessoas ou pessoa e sistema e que se pretende a resolver aquele diálogo. Então, qualquer literatura mais séria sobre interface vai falar de maçaneta, vai falar de gaveta, vai falar de um monte de coisa que não só o que a gente chama como design digital de interface, né? E indo para essa evolução de mundo digital, dessas conexões e até das emulações físicas dentro do metaverso, a gente precisa ter mais domínio disso. E que a interação é tudo isso que acontece entre mais do que uma entidade. Então, que o UI, ele não deveria ser hoje, sobre o que a gente pensa hoje, né? A resolução de fatias verticais de pixel, mas esse entendimento de um domínio sobre o que é interface e interação nessa história maior da experiência, que é conseguir entender essa dinâmica, né? Onde que os produtos estão se conectando e aonde que eles estão convertendo em serviço. O Biratã, passa a bola. Perfeito, cara. A passadinha aqui. Só interrompe teu compartilhamento aí que tu já pode, aí tu já consegue ver a gente também. Boa. Aí. Mas beleza, foi excelente, cara. A gente já passou um pouco, usasse todos os teus minutos possíveis, mas tá ótimo porque o assunto é muito bom e a gente pode ficar falando sobre horas sobre isso aí. Mas eu tenho uma questão aqui que foi feita pela Nathalie, que tem um pouco a ver com a pergunta que eu ia te fazer também a respeito desse assunto. Porque hoje em dia, cada vez mais, a gente segue boas práticas, segue regras, segue o Norton, segue lá o Norman, segue, né? Então, como é que a gente vai ser criativo no meio disso, né, cara? Como é que a gente vai fazer uma coisa diferente, sendo que, né, diferente alguém já começa a olhar e dizer, pô, você não está seguindo as boas práticas, você não está fazendo como deveria ser. Então, assim... Boa. E eu vejo cada vez mais, né, uma despreocupação no design em ser criativo. Eu entrei no design porque eu achava que eu era criativo. Eu queria trabalhar com isso. E hoje, cada vez mais, a gente fala menos de criatividade, mais de seguir regras, de boas práticas. Então, assim, tem muito a ver com aquela provocação que você colocou ali, né, de para onde que foi a nossa capacidade de imaginar. E tem a ver com essa pergunta que a Nathalie colocou aqui também, para fazer o fechamento, que é qual seria um caminho possível para exercitar a criatividade dentro desse universo tão imenso do produto? Há algum livro que possa auxiliar a gente nessa jornada para a produção de produtos que façam a diferença? Enfim, sim. Trazer essas considerações. Vou falar o que eu penso e vou começar do livro, tá? Cara, tem um clássico inquestionável, Design of Everyday Things, né? O design do dia a dia do Don Norman. Esse livro, ele descreve o que é uma experiência de produto, e até isso que eu venho falando, né, o que é a experiência de produto em contextos, quais são os contextos de uso, quais são os serviços que estão dando suporte a isso, de maneira magnífica, de maneira atemporal, né? Então, acho que esse livro obrigatório, clássico, tem que ler. Eu acho que a outra coisa, quando você fala, Biratã, das amarrações, dos padrões, etc., e eu falo muito no tom do design digital, eu acho que existem outros designs sendo feitos por aí, e todos eles têm padrões, né, têm regras. Por exemplo, eu já trabalhei com moda também. E, cara, você tem ali tamanhos para atender, a BNT e etc., mas ela é muito criativa, né?
a gente pensar em outro tipo de design clássico, né, o design de produto físico, né, e os carros. Os carros, eles são sempre, né, criativos. Eles buscam se superar em termos de aparência e tudo. E eles têm que atender um monte de exigência técnica, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a dosar. Assim, uma vez que a gente tem a criatividade, que a gente tem a expansão de pensamento, a expansão do que é a nossa atuação, aí depois a gente coloca na ponderação, na resolução, quais são as regras, né? Mas eu acho que a gente começou a ficar muito, a gente, comunidade, começou a ficar muito pragmática, né? Então, assim, com mais engenheiro do que designer, né? Então, traz a regra e depois vê o que sobrou de criatividade. Acho que tem que inverter. É verdade, eu vejo muito isso, às vezes, principalmente quando os designers começam a evitar aquela discussão de design e arte, sabe? Eu acho que design tem tudo a ver com arte, eu acho que a gente bebe muito na fonte da arte, e hoje em dia, às vezes, as pessoas têm até vergonha de dizer isso, parece que um designer que parece que tem uma relação com a arte, parece que não é um designer confiável, é alguém, assim, meio doidão. Então, eu acho que a gente tem que recuperar um pouco dessa capacidade também e entender que regra não é só para seguir, né? Regra, às vezes, a gente tem que dominar ela para poder quebrar ela, né? Para poder avançar os limites, né? Quando o pessoal fala de livro, de literatura, assim, para mim, eu também tô falando muito, cara, lê os clássicos, né? Então, assim, design do dia a dia é clássico, mas vai ler coisa antes. Por exemplo, se a origem do design está na Bauhaus, também é questionável. Mas é importante entender o que foi Bauhaus. E aí, por que durante muitos e muitos anos, a discussão foi design é arte ou não é? Então, a gente tem um pé importante ali, essa capacidade de abstração, de inspiração, de criatividade, ela precisa voltar, senão ela vai ser ocupada por outro profissional. Com certeza. E eu não quero virar engenheiro, não, viu, gente? Não quero ficar frio, não, que eu sou uma pessoa alegre, descontraída. Exatamente. Cada um escolhe o seu caminho. Mas, Chico, super obrigado pela presença, com as tuas questões muito relevantes, conteúdo maravilhoso aí, a galera curtiu pra caramba. Muito obrigado por, mais uma vez, topar esses convites malucos que eu te peço aí. Espero que a gente possa estar sempre mantendo contato na comunidade, fomentando o design, ajudando a galera aí a trabalhar e a fazer design com cada vez mais qualidade, a encontrar o seu espaço no mercado, a encontrar uma profissão e fazer essa profissão que a gente já está trabalhando há tanto tempo, crescer e continuar caminhando para frente. Super obrigado. Pessoal, vamos passar para a próxima palestrante, que já deve estar ansiosa, esperando por aí. A Ale Periar. A Ale falou que daria para ficar 2 horas ouvindo. A Ale falou que dava para ficar 2 horas ouvindo o Chico tranquilamente. Já falei, para mim também, é que nem aula, parece que a gente faltou só a pipoquinha e o Guaraná aqui, né? Ficar só curtindo esse momento. Aula com pipoca foi bom, gostei. Estava excelente, estava excelente. A Ale Periar, a Ale, ela está trabalhando atualmente como UX Writer e designer de conteúdo no iFood. Ela é professora na Gama Academy e ela é fundadora do Clube do UX Writing, que também é um fomentador de design, divulgador de dicas para todo mundo que está precisando de informação para fazer transição de carreira. É uma pessoa que também passou por esse processo de transição de carreira, né, Ale? Então, é uma pessoa que tem a experiência pessoal no assunto para falar com vocês. Então, vou passar a palavra para ela sem mais delongas. Ale, fica à vontade para trazer teu conteúdo e ajudar essa galera que está pensando em fazer migração de carreira aí para UX e UI. Oi, gente, boa noite. Difícil aí falar depois do Chico, né? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho, então, né? Perfeito, perfeito. Gente, 68 pessoas aqui numa noite de quinta-feira, não é? Então, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu gosto de falar bastante, inclusive parte do meu conteúdo é sobre transição de carreira. Então, tem um PPT aqui, eu vou só se usar de apoio, tá, gente? Para não ficar vocês olhando para minha cara. Vocês vão ter o PPT para olhar, fica melhor. Então, o papo é sobre transição de carreira em UX Design, mas serve para UX Writing, UX Research, se você quiser fazer uma transição de carreira para dados, para algo relacionado à tecnologia, TI, por exemplo, com certeza algum conselho que eu estou trazendo aqui vai servir para você ou pode servir para alguém que você conheça. Então, por favor, se você curte esse tipo de conteúdo, você já pode me seguir no LinkedIn, Ale Periar, o link está aí nos comentários.
ou no Instagram, e no Instagram, Ale Periardi UX. Nem sempre o mesmo conteúdo que sai no LinkedIn sai no Instagram. Eu falei sobre isso ontem, então aqui eu vou trazer mais algumas dicas para vocês que estão aí assistindo ao vivo, né? Guardei só para cá. Vamos lá. Bom, o Biratã já me apresentou, então além, né, de ser UX designer, writer e content designer lá no iFood, eu sou professora de UX design da Gama Academy, está sendo uma experiência incrível para mim, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ensinar, em breve vou divulgar novidades para vocês, então vou ser professora em mais um curso. Gosto muito de comunidades, então eu fundei junto com a Jailma Souza o Clube do UX Writing, é uma comunidade focada em conteúdo, e a gente divulga dicas, leituras, eventos como esse aqui, além de vagas de oportunidade de trabalho. E como toda boa comunidade, a gente se apoia muito, né, o que é bem importante. Então, às vezes a gente ri junto, chora junto, se apoia. Alguém vai fazer pela primeira vez, por exemplo, um vocabulário controlado, e aí pergunta, gente, alguém já fez? Solta a pergunta, uns 2 minutos depois já tem um monte de gente ajudando, e isso é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, da comunidade, né? Tem um podcast chamado UX Writing Cast, a gente está na nossa primeira temporada. Pelo que eu saiba, tá? Vocês podem me corrigir aqui nos comentários. O primeiro podcast focado em conteúdo em português, né? O primeiro foi o UX Copy maravilhoso da Ariana Dias, mas o que está até hoje, por enquanto, é o nosso. Então, a gente tem muita oferta de conteúdo, mas só em inglês. Considerando que só 3% da população brasileira fala inglês, realmente fica difícil, né? Eu também sou mentora, tutora e criadora de conteúdo. Então, se você quiser bater um papo sobre transição de carreira, migração, como evoluir, né, na sua carreira, você pode agendar uma mentoria comigo, o link está lá na bio do Instagram também. E eu sou voluntária de uma iniciativa maravilhosa, vocês já devem conhecer, que é o Vagas UX. Essa iniciativa a gente ajuda a divulgar vagas de trabalho, promove sorteios de bolsas de estudos. Eu entrei como voluntária lá e sou muito apaixonada pela iniciativa. E da Sou Bilingue, que é uma ONG muito bacana, uma ONG que ajuda a promover o acesso a pessoas de baixa renda, a maioria oriundas de escola pública, em cursos de inglês e em intercâmbio, né? Então, uma pessoa pobre no Brasil, realmente, ela nem sonha muito, né, com o fato de fazer um intercâmbio. É um projeto maravilhoso. Fica aí o convite para vocês conhecerem. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que não é muito óbvio, né? Todo mundo fala, você tem que saber mexer no Figma, tem que saber mexer no Adobe XD, tem que ter um guia de conteúdo no seu portfólio, tem que saber fazer uma boa mensagem de erro, uma push, né? Para quem aí trabalha com conteúdo, tem que usar o Amplitude, o Tableau, o Hotjar para você conseguir verificar os dados, as métricas e fazer uma boa pesquisa, tá, mas tudo bem, isso é muito importante, a gente tem um monte de curso por aí que ensina a fazer isso, cursos gratuitos e cursos pagos. Por falar em curso pago, já vou deixar uma dica aí para vocês. A planilha que a gente alimenta todos os dias lá no clube do UX Writing tem mais de 200 cursos gratuitos, então muitas pessoas já conhecem essa planilha, fica aí a dica para vocês nos comentários. Façam um atalho para o Google Drive de vocês. Se vocês fizerem uma cópia, vocês vão perder a última atualização. Então, o atalho salva nos favoritos. Tem conteúdo, tem curso, tem cupom de desconto para os cursos que são pagos. Enfim, é uma planilha que a gente faz com muito carinho, tá? Mas além das hard skills, né, que citei algumas aqui para vocês, a gente precisa focar nas soft skills, que são as habilidades comportamentais. E aí, você que quer migrar, por favor, deixa aqui nos comentários você que está em processo de migração de carreira, bota um eu aqui para eu saber se tem muita gente interessada nesse assunto. Maravilha. Então, prestem muita atenção, tá? Abram o coração de vocês para essa parte. Algumas pessoas
que já passaram dos 20 e poucos anos, 30, 40 anos, se acham velhas, né, para poder migrar, mudar de área. Só que a gente tem muitas vantagens, gente. Eu, por exemplo, migrei com 36 para 37, Denis. O Denis acabou de falar que tem 35. E antes eu vim, gente, eu sou formada em letras, tá? Fiz letras pela Faculdade Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro. E aí eu trabalhei com marketing digital, redação publicitária, copywriting. Tive uma agência de marketing digital, uma produtora de audiovisual, até realmente que eu descobri o mundo do UX, a minha esposa que me indicou, conheça, esse mundo é a sua cara, você vai amar. No início eu fiquei assim, será? Não dei muita bola não, mas ela insistiu muito e aí eu fui e me aventurei. Uma das coisas que eu vi que eu tenho, que vocês também têm, principalmente a gente que já trabalha há alguns anos, que começou a trabalhar mais cedo, a gente tem as soft skills, são as habilidades comportamentais. Quais são essas soft skills? Eu vou citar algumas para vocês aqui, tá? Algumas. Então a gente tem autoconfiança, ou a gente finge que tem, né? Porque existe uma coisa chamada síndrome da impostora, que atinge muitas mulheres, né? Se alguém aí sofre com isso, fica tranquilo que você não será a primeira nem a última pessoa. O importante é a gente ir indo um dia de cada vez. Atitude positiva, comunicação não violenta. Muitas pessoas não sabem se comunicar, falam de qualquer maneira com os outros, né? É muito importante a gente ser flexível, a gente se adaptar. Fazer gestão do tempo é uma coisa muito complicada. Muita gente me pergunta, Lê, como você se organiza? Eu brinco falando, eu não me organizo, mas mentira, eu me organizo sim, tá, gente? Eu uso o Google Agenda, uso o Notion, que é o meu grande companheiro, e eu faço revisões semanais e mensais da minha agenda. Algumas vezes a gente deixa alguns pratinhos cair, né? Mas tá tudo certo. A gente vai aprendendo aí, vai lendo, fazendo cursos, né? A respeito disso também. Inteligência emocional para conviver com as pessoas. A gente brinca que a gente faz terapia para conviver com as pessoas que não fazem terapia. É uma grande brincadeira, porque na verdade a gente precisa, todo mundo deveria fazer terapia, né? É claro que a gente sabe que devido aos recortes socioeconômicos é difícil, né? Todo mundo ter acesso, mas existem projetos por aí que oferecem terapia social, então sempre tem um jeitinho, né? Resiliência, a gente que já está no mercado, gente, a gente já passou por tanta coisa e a gente às vezes já engoliu muito sapo, tipo, não, deixa para lá, respira, responde esse e-mail depois, sabe? Deixa descansar o texto. A minha líder fala muito isso para mim. Deixa descansar o texto. E aí, quando eu volto, eu já tô com a cabeça mais fria e falo, tudo bem. Não era tão difícil quanto eu pensava, né? E aí a gente vai e consegue resolver mais rápido, né? Solução de problemas, a gente está o tempo inteiro solucionando problemas, afinal, ser adulto muitas vezes é pagar boletos e lidar com problemas, claro que não é só isso, e trabalho em equipe, né, que é difícil, assim, não é todo mundo que consegue trabalhar bem em equipe, que ajuda de verdade, né, e algumas dessas soft skills a gente já teve mais oportunidade de desenvolver devido à nossa experiência no mercado de trabalho. Então, se tivermos aí recrutadores e líderes, por favor, pensem sobre isso na hora de conversar com as pessoas que estão em transição e migração de carreira, porque já vi uma frase bem batida, que vocês já devem ter visto também no LinkedIn, que é hard skill, a gente aprende, agora soft skill, a gente desenvolve, então é mais difícil, né? E outra frase também que é bem comum é: você contrata pela hard skill e você, enfim, você é contratado pela hard skill e você permanece pela soft skill. E faz muito, muito sentido mesmo, assim. Aí, networking é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, então todo mundo que colocou o LinkedIn aí, eu já solicitei conexão, não sei se vocês viram o LinkedIn de vocês aí, eu gosto de me conectar com muita gente, conhecer pessoas diferentes, eu vou até ler o que está aqui no slide, que eu acho importante. Fazer contatos é muito importante desde o início. Não espere se sentir 100% para solicitar conexões nas redes. Eu ouço muito isso nas minhas mentorias. Ai, Ale, mas eu não conheço essa pessoa. Ai, Ale, mas eu não fiz ainda todos os cursos que eu deveria fazer para solicitar conexão com essa pessoa. Se você for esperar, você tá com o perfil do jeito que você quer, perfeito,
com, nossa, minha pós tem que estar pronta. Cara, você nunca vai solicitar conexão com ninguém, assim, a verdade é essa. Então, você pode sim solicitar conexão e você pode ajudar as pessoas e receber ajuda desde o início. Tem um livro que fala sobre doadores, né? O dar e receber, né? Quem doa e quem recebe. E tem uma galera que é muito sanguessuga também, né? Que só quer receber, então cuidado com essas pessoas. Mas no mundo, né, de uma forma geral, a gente encontra muita gente boa, principalmente nas comunidades, né? Então, nas comunidades a gente faz amizades, inclusive a Jailma mesmo, que é fundadora do clube do X-Writing comigo, ela viu uma vaga que eu divulguei em uma dessas comunidades, porque eu recebi a vaga, e aí fui autorizada a compartilhar, né, compartilhei na época, eu também estava no processo de migração de carreira, ela mandou o currículo dela, foi chamada, fez a entrevista e passou, e aí ela me mandou, e é a vaga que ela tá até hoje, tá, gente, ela trabalha na GetSpot. E ela me mandou uma mensagem falando, Ale, que legal, eu vi a vaga porque você divulgou numa comunidade, passei aqui para te agradecer. Eu achei muito legal da parte dela, né? Porque a gente não sabe de fato todas as pessoas que a gente está ajudando, assim, só de simplesmente divulgar uma vaga numa comunidade, de produzir conteúdo, de estar aqui batendo esse papo com vocês, né? E quando a gente recebe essas mensagens carinhosas, assim, dá aquela aquece o coração, né? A gente quer continuar fazendo esse trabalho, né? Que exige pesquisa, tempo, dedicação também. E aí a gente foi batendo papo, a gente foi encontrando vários pontos em comum e hoje, assim, com certeza já é uma das minhas melhores amigas, né? Então, não é só conexão para você tirar algo da pessoa e etc e tal. Eu ainda acredito nisso, tá, gente? Então, se vocês acreditam também, fica aí a dica, não se sintam. E cada um no seu ritmo, tá? Então, eu sou mais tímido, Ale. Vai no seu ritmo, não precisa solicitar conexão com todo mundo, solicita com quem você, sei lá, viu uma certa abertura, mas não perca a oportunidade, né? Tem várias comunidades, eu vou compartilhar esse PPT com vocês. Então, esse PPT tem algumas, se vocês quiserem, vocês podem indicar outras aí nos comentários. A Natália Labate acabou de dar oi aqui. Ela é do UX em Casa Maravilhosa. Ela é um outro exemplo. A gente se conheceu na comunidade, quando eu fui para São Paulo para um evento / treinamento do iFood. Finalmente a gente se encontrou pessoalmente, depois de um ano que a gente tinha se conhecido online. Cara, minha amiga, assim, tipo, é uma pessoa que eu quero levar para a vida. Então, essas conexões, elas transformam não só a carreira da gente, mas a vida também, sabe? Vou compartilhar o PPT, e no PPT tem links. Então, vocês podem clicar no nome, por exemplo, Bots Brasil, que vai abrir o link do Bots Brasil, do Clube UI, do Clube do UX Writing, e assim por diante, tá? Nessas comunidades, vocês ficam sabendo de muitos conteúdos e também de quê? Vagas. Não se esqueçam disso. Bom, já encaminhando para o final da minha apresentação aqui, que não quero me alongar, tem um exercício que eu faço nas mentorias, que é o storytelling pessoal, inclusive a comunidade do UX Team, né? Vou atualizar aqui ao vivo, gente, o PPT. Então, antes da gente falar de storytelling pessoal. Assim que é legal. Informalidade total ali. Eu estava formal, né? Mas. Não, eu tava Enfim. brincando, eu sempre brinco com isso, porque eu sempre falo até, isso é uma característica da mentoria, ela tem que ser informal para a pessoa estar relaxada e pegar o conteúdo e assimilar e não ter aquela pressão de, eu tenho que aprender, eu tenho que reter. Chato, né? Pois é, Você tem que eu gravo, estar né? relax. Quando você está relax, você retém mais facilmente, simples assim. Aí, pronto, gente, já atualizei aqui, vocês viram que eu botei o link, né? Então vai ficar facinho para vocês acessarem depois. E aí, gente, o exercício de storytelling, por exemplo, basicamente storytelling é contar histórias, né? Então, eu peguei essa sequência de um curso de comunicação assertiva, se eu não estou enganada, da Conquer, que eu fiz esse curso lá de soft skill, e eu trouxe essa estrutura aqui para vocês. Então, estou dando os créditos. Fica a dica para vocês fazerem também. Eu achei muito legal que lá no curso eles botam assim, transforme o seu perrengue em roteiro. Só que aí eu adaptei para transforme a sua história em roteiro.
Na hora que vocês estão fazendo uma entrevista, vocês podem contar uma história. Geralmente, ele sempre tem aquela pergunta clássica, né? Ah, fala de um projeto que você tem orgulho. Aí você começa com essa estrutura. Essa estrutura vocês podem copiar, colocar num bloco de notas e já dar aquela ensaiadinha. Não é para fazer texto decorado, gente, por favor, tá? Mas aos poucos vocês vão deixando isso mais natural possível. O que aconteceu? Qual foi o seu maior receio? O que deu certo? Por que deu certo? Se você teve, né, de preferência, alguma interferência nisso, o que deu errado? O que você faria de diferente? Por quê? Vão te perguntar o porquê sempre. Como é que você se sentiu naquela época? Como é que você se sente hoje? Quais são os aprendizados que você teve? Porque o processo de UX também é na nossa carreira, né? O processo de iteração, digamos assim. E isso, de novo, isso é bem importante, porque vocês podem citar alguma experiência que está relacionada do passado de vocês com o que vocês querem fazer agora, tá? E aí, na mentoria, eu peço para a pessoa, enfim, se apresentar e contar alguma coisa, eu vou dando algumas dicas para ela. Mas se vocês pegarem esse esquema aqui, vocês conseguem treinar com um amigo, na frente do espelho, ajuda bastante. Aí eu vou dar um pulo do gato para vocês, que é uma expressão aí, anos 90, espero que vocês estejam entendendo, que é relacionar suas experiências anteriores com o seu objetivo atual, hoje. O que você fez naquela época que tem a ver com o que você quer fazer agora, né? E manter o LinkedIn muito atualizado, por quê? O Ubiratã tá com uma vaga, não sei se tá, mas vamos fingir que ele tá. Aí ele olhou aqui, ó, o LinkedIn da Amanda Oliveira, tá cheio de vaga, o Ubiratã tá falando. Aí a Amanda já deixou o LinkedIn dela atualizado, colocou as atividades profissionais em formato de lista, o que ela fazia em cada... Ou seja, ela deixou a casa arrumada para receber a visita, minha gente. É isso. E aí ele vai falar, legal, vou chamar a Amanda para bater um papo. Agora, se o LinkedIn da Amanda foi atualizado em 1958, vai ficar difícil. Porque vai estar faltando certificado, vai estar faltando curso, vai estar faltando posicionamento, conteúdo, formação. As pessoas esquecem de colocar formação acadêmica, assim. E não precisa ter necessariamente uma formação acadêmica, né? É só um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, por exemplo, se você quer migrar para UX Writing, você era redator. O que você fazia em redação? Algum projeto que você trabalhou mais a concisão, por exemplo? Você fez algum guia de marketing ou de conteúdo? Isso se relaciona com o que você vai fazer na área de conteúdo e assim por diante. Então, leia, faça essa relação, pega uma folha de papel e faça isso. É um exercício de autoconhecimento, é um exercício de empoderamento também, que você fala, caramba, olha só como é que a minha história tem valor, sabe? A minha história vai contribuir aí para o que eu quero fazer. Isso é muito importante, é isso que faz a diferença, às vezes, de você passar ou não numa entrevista, ir bem ou não numa apresentação de case, tá, gente? Dica de mentoria, eu já falei, então você recebe uma orientação personalizada e dicas para o seu aprendizado, curso, se você quiser mostrar um case, o teu portfólio, comentar um pouco sobre a sua carreira, mentoria sempre legal. E muito obrigada, gente, por me ouvir até aqui, espero que vocês tenham curtido. Boa noite, brigadão pelo convite, tá, Ubiratã? Super obrigado, Ale. Eu acho que a galera curtiu demais, tu trouxe muito conteúdo importante. Eu acho que essa semana de mentoria aqui, ela tem muito esse viés aí de trazer essas dicas bem práticas mesmo, para que a galera possa colocar embaixo do braço e sair praticando, cara, sair melhorando o que você tem na sua mão, melhorando seu currículo, melhorando seu portfólio, indo atrás, sabe? Então, assim, essas dicas são excelentes, assim, eu assino embaixo em 100%, uso o LinkedIn intensamente e oriento os meus mentorados também a utilizarem, a fazerem network direto. 100% dos meus negócios vêm de lá. Então, gente, a gente tem que se ligar e tem que fazer. Lá é uma rede social, então não tem por que a gente ter vergonha de adicionar as pessoas, participar e comentar, e, enfim, essa rede existe para isso, entendeu? Então, fiquem à vontade para fazer isso. Não é feio publicar certificado do curso que você fez. É muito legal, é importante. É muito mais do que isso, né, Ubiratã? Gente, o Ubiratã tem 45 mil seguidores no LinkedIn. Então, não é à toa. Ele faz conteúdo. Não é só
É um Não é só trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho que... muito. Não é só publicar vaga, gente, para ganhar seguidor, assim. Não é só publicar. Qual que é o melhor no UI? Acho que vocês já devem ter visto isso direto, assim, né? que virou até piada interna aí para quem é do UI, né? Não, É muito mais do que isso, né? E as aí uma listas. coisa que é legal, Biratã, os convites mais legais que eu já recebi de trabalho, da palestra dentro de empresa, por exemplo, a empresa não tem ainda ninguém focado em conteúdo, aí me chama para bater um papo para os PDs entenderem como funciona, quem sabe depois até abrir uma vaga lá dentro e tal, né? Palestra, mentoria, aula, enfim, convites legais, a maioria surgiu do LinkedIn. E no Instagram eu tenho muito mais seguidores, mas assim, a qualidade dos seguidores do LinkedIn é muito superior, porque as pessoas realmente estão focadas lá em fazer conexão, em aprender. Tem Foi gente que, exatamente essa chave que eu mudei, não é? sabe? Pois é. Tem gente que foca em fazer fofoca, gente, mas a gente ignora essas pessoas. A gente foca Então, em produzir conteúdo, né? eu tava cansado de fazer fofoca no Facebook, de fazer treta com todo mundo no Facebook, perder horas e horas e não ganhar nem um centavo lá. Aí eu pensei, não, cara, eu preciso achar uma rede social onde eu gaste esse mesmo tempo, mas eu ganhe alguma coisa com isso. E aí eu achei o LinkedIn que simplesmente resolveu meus problemas. A gente construiu uma imagem, para ter uma ideia, pessoal, assim, eu tô no LinkedIn desde 2015. São 7 anos aí, e em 2015 eu tinha 0 seguidores, 0 conexões. Todo mundo começou no zero lá. E foi compartilhando conteúdo, compartilhando vaga, comentando, participando, ajudando a galera, ajudo muita gente. Depois comecei com essa parada de vaga, depois, além de ajudar as pessoas, comecei a ajudar as empresas a encontrar as pessoas certas também, então isso tem um outro lado Nossa, também. demais, Né? demais. Muito recrutador entra em contato comigo. Eu, Exato. olha, não estou no perfil, não tenho interesse, estou bem onde eu estou no momento, mas eu conheço várias pessoas que talvez possam se interessar. Posso Tem divulgar gente... no Vagas UX? Posso divulgar no clube? Aí, não, pode sim, maravilha. E aí a gente acaba Exatamente. ajudando mais pessoas, né, com essa E eu quero dar uma repercussão que a dica, gente assim, tem, né? porque tem muita gente que tem, como você falou, síndrome do impostor. Eu vejo muito isso também, realmente, nas mulheres, porque eu mentoro gente de todos os gêneros, então eu entendo o contexto de cada um. E eu queria dizer uma coisa para vocês: tenham iniciativa, tenham coragem, façam as coisas. Se você não sabe, vai lá e aprende. Vai lá e lê um livro. Eu aprendi isso quando eu estava lá no começo da carreira e eu sabia muito, muito, muito do Corel. Eu sabia pra caramba, eu dominava o Corel. Aí eu cheguei num lugar que simplesmente mandaram usar o Illustrator. Não usa Corel. E o designer do Biratã sumiu, desapareceu por uns dias e depois voltou sabendo Illustrator. Mais ou menos assim que a gente tem que agir, a gente não pode, sabe, ter medo ou ter medo de aprender uma ferramenta nova. Design tem ferramenta nova todo dia para você O tempo aprender. inteiro. Todo dia para você aprender. Então você tem que simplesmente ter aquela sede de aprender, vontade, aprender ferramenta nova, vem aqui que eu vou debulhar ela, vou aprender como é que ela funciona. Porque, gente, muitas vezes a gente, como designer, está fazendo ferramenta, está desenhando ferramenta para os outros usar. Então a gente tem que saber como pegar uma ferramenta que a gente não conhece e começar a explorar ela, a entender como é que ela funciona, né, sabe? Então tem muito disso. O Biratã, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área, não entendia nada de Figma, mas eu brigava, eu xingava tanto. Meu Deus, eu não consigo usar esse negócio. E aí, com muito custo, né? Eu até falo. Eu até há pouco tempo brigava, Ale. E no meu caso, né? Eu não sou de UI, então no meu caso eu não preciso ser a expert em Figma, eu preciso saber escrever lá, deixar comentário. É o que eu sempre falo pra galera, principalmente de conteúdo. Calma, gente, tá tudo bem, assim. Você precisa conhecer e saber mexer o básico no início, não precisa ser, meu Deus, que maravilha. Tem 2 pontos aqui. Já deve ter passado o horário, mas eu acho legal falar. Fica à vontade, a gente já está liberado aqui. Tá, então tá bom. A Larissa P. falou assim, acho que peguei pela metade, queria muito ver completo. Tem link depois? Vai ter gravação de todas as lives depois, a gente vai divulgar também, fica atento aí nas redes sociais do Online Team, que a partir da semana que vem a gente libera as gravações. Tá, Larissa, eu deixei o PPT que eu usei aqui, ó, nessa lista de links, tá? E o PPT vocês podem acessar, todo mundo aí, tá, gente? Pode acessar e pegar os links das comunidades, enfim, da planilha, um monte de coisa. Teve alguém que fez uma pergunta que eu tô tentando achar. A Larissa... Quando a transição de carreira é da água para o vinho, não se relaciona?
Então, quando não se relacionam, aí existem as soft skills, né? Então, vocês podem... Lá no LinkedIn tem uma coisa muito legal, lá na experiência profissional, que vocês podem incluir transição de carreira, como se vocês fossem colocar um trabalho novo. Lá na transição de carreira, dá para fazer um texto falando por que vocês querem transitar, quais os cursos que vocês estão fazendo e tal. Gente, eu já vi gente de oceanografia, isso? Isso. Biologia, mais fácil. Que foi para o X-Writing. Então, assim, não é só pessoal de letras, de marketing, de jornalismo que vai, tá? Outras áreas vão também. Trabalho em equipe, inteligência emocional, isso serve para todas as áreas, assim. Então, dá sempre para vocês fazerem algumas relações, tá? Teve uma pessoa que perguntou sobre criação de conteúdo. Eu não estou conseguindo achar a pergunta. Mas, bora lá. Tem uma que falou aqui, ó, sempre fica na dúvida do tipo de conteúdo que é interessante publicar por não ser criadora de conteúdo. Posso te dar uma dica? Tem iniciativa. Se você é designer, compartilhe conteúdos que você leu e achou interessante sobre design. Eu comecei assim. Tá aí um bom editorial, né? Quer ver outros? Vou dar aqui para vocês, ó. Até mandei hoje para uma pessoa que fez mentoria comigo de criação de conteúdo. Dá para fazer live entrevistando pessoas que já são mais experientes que você. Nossa, mas eu sou muito tímido, não quero aparecer em vídeo. Tudo bem. Dá para você fazer lista de livros que você já leu, que você quer ler. Você acabou de fazer um curso com o Biratã, por exemplo, uma mentoria com o Biratã. Gente, eu fiz uma mentoria recentemente com o Biratã e ele me falou isso aqui que explodiu a minha cabeça. Pede para ele, por favor, para você poder comentar, mas vamos supor que ele falou algo no sentido do networking. E aí você compartilha aquela dica que o Biratã te deu. Uma só, claro, mas você compartilha. Um outro exemplo, um curso gratuito que você fez, que você viu que, nossa, valeu super a pena, ou pago também. Eu vou dar um exemplo de um. Tem um curso chamado Linguagem Simples, da Heloísa Fischer, que eu fiz um carrossel no Instagram e no LinkedIn também, dando algumas dicas do curso dela, não todas, botei o link do curso, enfim, e eu coloquei no Bitly, né, eu nem sei se é essa a pronúncia correta, mas é isso, aquele site de encurtador de links, tá? Só pelo meu link, até hoje, de vez em quando eu dou uma olhada lá, já deu mais de 600 acessos para o curso dela. E é um curso gratuito, muito bom, que tem certificado pela ENAP, e é uma das skills bem importantes que a gente precisa ter no nosso trabalho. Então, compartilhar um evento bacana que vocês participaram, quais foram os aprendizados que vocês tiveram na semana de mentoria em Product Design, por exemplo. Isso já vira um conteúdo super legal, muito mais interessante do que você postar um certificado e botar na legenda, mais um. Eu tenho vontade de morrer quando eu vejo isso. Exatamente. Mas eu acho que é isso aí mesmo, é iniciativa. E eu ia dar uma última dica aqui, até para finalizar, pessoal. Ajudem os outros. Vocês estão aqui para pegar conteúdo, para serem ajudados, e quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. Eu sou a prova viva disso, eu sempre falo. Eu ajudo muito, eu ajudo porque gosto. E cada vez que vem uma pessoa que, como a Alê falou, que fala, Biratã, consegui uma vaga por uma coisa que tu indicou lá, ou por uma vaga que tu indicou, ou um link que eu vi no grupo que tu administra, cara, você não faz ideia da alegria que você me dá. É o melhor pagamento que eu posso receber quando eu ouço esse tipo de notícia. Então, assim, ajude o outro. Tem uma hashtag que eu aprendi lá nos Estados Unidos com um amigo que mora lá, que se chama Give First. Por que a gente fala Give First? É porque a gente pensa em... Primeiro você dá. Primeiro você dá de graça. Ajuda os outros de graça. Depois, se tiver a possibilidade de fazer negócios e ganhar dinheiro junto, beleza. Mas primeiro dá. Give First. Algumas coisas na vida, gente, a gente tem que fazer Give First. Quanto mais coisas a gente fizer Give First, mais a gente vai ser ajudado, mais as coisas vão dar certo, mais a nossa energia vai ser positiva, e aí a gente está naquele flow, né? Naquele verdadeiro flow das coisas positivas, que as coisas dão certo. Então, assim, fica essa dica, ajudem os outros, e assim, quando forem crescendo na carreira também, porque, claro, aqui tem um monte de gente que está no começo, mas daqui a pouco essa galera cresce, daqui a pouco essa galera vira sênior. Não esqueçam de ajudar quem está lá no começo. Não esqueçam de ajudar quem vai ficando mais, quem é mais lento para pegar coisas, entendeu? Ajudar, gente, é a melhor coisa que vocês podem fazer para a imagem de vocês. Com certeza. E assim, mais uma vez, tocando mais uma dica aí de LinkedIn, recomendação.
Você pode pedir recomendação para pessoas que já estudaram com você, que trabalharam com você, diretamente ou indiretamente, tá? E você também pode dar recomendação. Eu já dei várias recomendações, assim, para pessoas que trabalharam comigo, para professores que trouxeram conteúdo que realmente mudaram, assim, a minha vida, melhoraram a minha carreira. E isso volta, sabe? Isso é legal, assim. Não se limitem a fazer o arroz com feijão no LinkedIn, dá para fazer mais, assim. Se for para investir tempo, né, em vez de fazer fofoca no Facebook, Exatamente. faz conteúdo bacana lá no LinkedIn, né? Eu acho que eu não uso nem 30% do que o LinkedIn é capaz, viu, gente? Então, assim, ó, tem muita coisa lá, tem curso, tem palestra, tem evento, tem conteúdo, tem artigo, tem gente, principalmente isso, tem gente. Então, se conectem lá. Ale, não tem nem palavras para responder a tua contribuição aqui, foi sensacional. Eu acho que a gente precisava também um pouquinho desse toque, além da criatividade do Chico, trazer um pouco desse toque de comunidade, de transição, de incentivar a galera, de dar coragem para eles irem à frente. E, galera, espantem de uma vez esse negócio de síndrome do impostor. Se não sabe uma coisa, vai lá e aprende. Ninguém sabe tudo. Todo mundo está em aprendizado aqui. Então, só tenha humildade para aprender. Porque a humildade é a grande skill que eu digo para vocês desenvolverem. Humildade é aquela skill que deixa a janela do conhecimento aberta. Se você não tem humildade, a janela do conhecimento fecha. E você não aprende mais e não cresce mais. Então, humildade, galera, beleza? Agradeço a presença de todo mundo. Hoje tivemos picos de até 70 pessoas aqui. Agora tem 58 no finalzinho, que já passou a hora, tem gente entrando até há pouco tempo aqui. Então, mostra a importância desse evento, mostra a importância da galera que trouxe aqui conteúdo. Ale, muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente. Chico Adelano, muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente. Obrigado mais uma vez a presença de todo mundo. E, pessoal, amanhã a gente tem o último dia da semana, temos mais 2 palestras. Amanhã vamos falar sobre diversidade, sobre liderança com a Raquel Lima, e vamos falar também com o papel do Design Analytics, com o João Crites, que ele é um fera em Analytics, e cada vez o Analytics tem mais relação com o design. A gente tem muitas vezes que projetar dados, usar dados para projetar coisas, então Analytics tem tudo a ver. Então, compareçam amanhã, e em agosto, no final de agosto, a gente vai ter a 2ª edição da semana, com mais 10 convidados, e aí eu mostro para vocês depois, beleza? Ó, venham, tá, gente? Porque dados Venham. É muito importante. Dados são assim, conhecimento em dados é um diferencial para a carreira de vocês. Ah, só vou aprender dados quando eu for pleno. Não, aprende agora. Tem tudo a ver com design, viu? Tudo. A gente tem que justificar tudo com dados, gente. Fica a dica aí, tá? Beijo, muito obrigado, Biratã. Bom descanso para vocês, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigadão a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.